Yahshua Mashiach, a todos os irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos e irmãs, eu vou estar lendo uma passagem que está em Matitial, capítulo 10, que diz assim: E chamando a si os seus 12 talmidim significa apóstolo. E chamando a si os seus 12 talmidim, os seus 12 apóstolos, no caso seria Yahshua chamando, né? Deu a eles poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 mensageiros são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Jacove, filho de Zebedeu, e Johanã, seu irmão, Filipe e Bartalmai, Toma e Matitial, o publicano, Jacove, filho de Alfeu e Lebeu, por sobrenome de Tadai, Shimon, o cananeu, e Erudá Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 expediu Yahshua. Expediu significa enviou, enviar. Expediu Yahshua e ordenou-lhes, dizendo: Não tomeis rumo aos povos, não tomei rumo aos povos, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: É chegado o malchute dos céus, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os shedim, expulsai os demônios. Recebestes sem nada pagar, dai sem nada receber. Ele deixa bem claro aqui. Recebestes sem nada pagar. O que você recebeu do Eterno, você não precisou pagar nada. E ele fala aqui: dai. Você fazendo todas essas obras que Yahshua determinou, você tem que fazer as obras sem nada receber. Dai sem nada receber. E Yahshua, ele deu poder aos 12 apóstolos para que ele viesse, deu a eles poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e toda sorte de enfermidades. Para isso aqui, os apóstolos não precisaram pagar nada para Yahshua, eles receberam de graça o poder, de graça. Aí diz aqui, né? Logo mais. Aí Yahshua, ele expediu, né? Os 12, ele enviou os 12 e ordenou, dizendo: Não tomeis rumo aos povos, os estrangeiros, no caso, os gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: É chegado o malchute dos céus, é chegado o reino dos céus.
Aí Yahshua pede para os apóstolos, depois de ter recebido o poder, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os chedinhos, os demônios. Recebestes o poder de Yahshua sem nada pagar. Aí ele fala aqui, dai, presta esse serviço através desse poder que eu te passei, dai sem nada receber. Igual tem outras traduções, essa aqui é a Bíblia israelita, né, que eu tô usando. Mas tem outras traduções que falam, de graça recebestes, de graça vos dá. Mas aqui, nessa aqui, a Bíblia judaica, Bíblia israelita fala, recebestes sem nada pagar, dai sem nada receber. Então, irmãos, essa passagem aqui tá claro que você recebeu de graça o poder de Yahweh através de Yahshua Mashiach. Então, de graça, você tem que prestar os serviços, entendeu? No nome de Yahweh e de Yahshua. Vocês que, sabe, que estão em Yahweh e Yahshua, de graça recebestes, de graça vos dá. Então não queira se tornar, sabe, vocês de Yahweh e Yahshua, não queira se tornar mais um sistema religioso, viu? Querendo impor condições, querendo impor valores em cima desses nomes. Por quê, irmãos? Porque senão você está indo contra a palavra do Eterno. Você estará indo contra a palavra do Eterno. O sistema religioso, sabe, já não conta mais, porque eles não pregam os nomes verdadeiros, não pregam muitas das vezes a verdade expressa na palavra. Então o sistema religioso já não conta mais, porque nós não fazemos parte do sistema religioso. Nós estamos fora dele. Então, não queira você que já saiu do sistema religioso querer inventar mais um sistema em cima dos nomes de Yah e de Yahshua. Não queira. Viva a verdade do Eterno, porque Ele te libertou para você não ser mais um aí qualquer no meio da multidão. Não, irmãos. Ele não quer. Ele te chamou para ser filho, Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para você brilhar aí no meio das trevas, no meio da escuridão. E não queira apagar essa luz que o Eterno te concedeu. Procura agir conforme o querer e a vontade dEle, através dos ensinamentos que Ele deixou por escrito em sua palavra. Não queira você se desviar, sabe, do que está escrito aqui, porque senão você vai estar andando em caminhos contrários à palavra do Eterno. Então siga isso aqui, irmãos. Se você está porventura cobrando, sabe, recebendo valores para pregar os nomes verdadeiros, sai disso daí, irmãos. Sai disso daí. Sai da mentira. Porque você receber valores, que eu falo é dinheiro, em cima do nome de Yahweh e Yahshua, você está caminhando por caminhos contrários ao do Eterno. Porque diz aqui, em Matitial, capítulo 10, versículo 9. Versículo 8, desculpa. Curai os enfermos, purificai os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, recebeste sem nada pagar, dai sem nada receber. Olha isso aqui agora que está escrito. Vocês que recebem aí, sabe? Valores em cima dos nomes verdadeiros. Estou falando dos nomes verdadeiros, não dos nomes corrompidos, porque a gente não tem mais envolvimento com nomes corrompidos. Mas vocês que andam na verdade, abre os olhos, irmãos e irmãs. Se porventura está cobrando alguma coisa em cima desses nomes, abre os olhos. Eu fui incomodada para falar essa palavra e eu estou aqui falando. Não seja você mais um sistema religioso, não. Faça as coisas por eterno, se doando, com amor dentro de si, para que esse amor que você tiver dentro de si, você venha repassar para outros. Não fazer nada por dinheiro, nada forçado, não, mas fazer por amor. Se doar a obra por amor, não por interesse. Porque de interesse, de pessoas interesseiras, esse mundo já está cheio. O Eterno te chamou para você ser diferente. E nessa palavra inclui eu também. Eu não estou fora disso, não. A palavra, ela vem primeiro para mim, para depois eu estar passando para vocês. Então serve para mim também. Aí diz aqui. Recebeste sem nada pagar, dai sem nada receber. Não vos provereis de ouro, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos seus cintos. Então, irmão, você que anda em Al e Alcha, não se preocupe em querer adquirir, sabe? Valores para ter mais conforto, para ter mais bens, para ter mais tudo aí nesse mundo material aqui, né? Porque já sabemos que a palavra do Eterno, a palavra que o Eterno nos deixou aqui por escrito para a gente aprender com ele, ela é espiritual. Já falei isso em outro vídeo, que a palavra do Eterno, ela é espiritual, ela não tem nada a ver com a carne, mas sim para você adquirir, sabe, um crescimento espiritual e não um crescimento material. Já foi falado isso. Não vos provereis de ouro, olha aqui, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos seus cintos, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, Em qualquer cidade ou aldeia em que adentrar, em qualquer lugar que os apóstolos, sabe, passar por aí, o Salvador ordenou que eles curassem, né, os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E Alcha determinou isso. Aí ele fala aqui, ó, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Todos aqueles que trabalham é digno de alimento, de comer, de se alimentar. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que adentrai, em que os apóstolos, qualquer um que levar a palavra do Eterno, em qualquer cidade que for, né? Indagai que nela, uma coisa aqui. Indagai que nela é digno. Indagai que nela é digno. Você indagar é você fazer uma pergunta para alguém ou você fazer uma pergunta para você mesmo.
Indagai que nela é digno. Tipo, sabe? Será que eu sou digno de entrar aqui dentro? Tipo, se questionar, entendeu? Fazer pergunta para si mesmo. Ele tá querendo aqui, ó. Em qualquer cidade ou aldeia em que adentrar, em que você se dirigir, entendeu? Em que você entrar, indagai, se perguntar, fazer pergunta. Quem nela é digno e hospedai-vos até que vos retireis. Em qualquer cidade ou aldeia em que adentrar, qualquer um que levar a palavra do Eterno, em qualquer aldeia ou cidade em que adentrai, faça a pergunta para você mesmo. Quem nela é digno e hospedai-vos até que vos retireis. Ou fazer essa pergunta para as pessoas que estão ali por onde ele passa, por onde os que levam a palavra do Eterno passar, entendeu? E quando adentrar em alguma casa, saudai-a. Quando você entrar em alguma casa para levar a palavra do Eterno, você saudai, sabe? Cumprimenta a todos. Saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a sua shalom. Venha sobre ela a sua paz. Se a partir do momento que você for em algum lugar para pregar a palavra, aí você está ali instalado numa residência e você for tratado bem, né? Dentre esses irmãos, tá dizendo aqui, ó. Se a casa for digna, venha sobre ela a sua shalom. Você deseja a paz para todos que ali estão, entendeu? Mas, pelo contrário aqui agora, se não for digna, torne para vocês a sua shalom. Então vocês ficam com a paz para vocês mesmos. Nem deseja paz, porque ali você não vai ter paz. A gente, irmão, deseja paz para aqueles que querem receber a paz, sabe? Aqueles que têm a paz dentro de si querem receber a paz. Mas se a pessoa não tem paz e não quer receber paz, não adianta você ficar, sabe, dizendo a paz para ela, sendo que ela mesma não tem a paz dentro de si. E esses dias eu tive um exemplo assim, sabe? A pessoa, ela não tem paz dentro dela e só age no mundo de contenda, de confusão, né? E ela não tem paz dentro dela. E eu só respondi assim: eu não vou te dar a paz porque você mesmo não tem a paz contigo. Porque uma pessoa que anda fora, sabe, do espírito, querendo confusão, contenda em todo o tempo, ela não tem a paz. Ela não tem a paz do Eterno e acha que tem. Muitos acham que falando Yau, Yausha, tá valendo, mas não é assim não, irmãos. Não pense que é só falar os nomes e tá tudo bem. E agir totalmente ao contrário, que não é assim. Não é assim. Saber os nomes é um direcionamento que a gente recebeu do Eterno. Mas e as obras do Espírito que a gente tem que estar colocando em prática dia a dia? E retirar da nossa vida as obras da carne? A gente tem que retirar das nossas vidas as obras da carne, colocar as obras do Espírito, do Ruach do Eterno e continuar seguindo. Não é simplesmente descobrir os nomes e agir, sabe, com as obras da carne. Tá errado. Você tem que se consertar. Porque se não adianta ter a salvação nos nomes, conhecer os nomes e agir completamente ao contrário da palavra. Não vai fazer efeito nenhum para você. Sinto muito lhe informar. Sinto muito lhe dizer. Não vai fazer efeito nenhum. Você simplesmente passar a conhecer os nomes. E as suas atitudes do dia a dia, como que fica? Há um conjunto, irmão. Há um conjunto de informações para que você venha a cumprir, sabe? Não simplesmente fazer uma parte e deixar a outra parte a desejar. Não. Há várias etapas que tem que ser cumprida.
para se chegar a um perfeito varão. Ou ao menos se aproximar, né? Se aproximar. Porque perfeitos, meus irmãos e irmãs, a gente não vai se tornar nunca perfeitos. Mas a gente pode se aproximar, sim, da perfeição. Dia a dia, através das nossas atitudes. Pedindo força para Ial, sabe? Buscando sabedoria, entendimento, discernimento, sabe? Daquilo que realmente, sabe? Pertence ao reino, da maneira que a gente tem que proceder no nosso dia a dia. Então, irmãos, há tudo um conjunto, sabe? Que a gente tem que colocar em prática dia a dia. Não é simplesmente falar Ial, Ialcha e acabou. Não. Não. Há ordens a ser cumpridas. Há etapas, sabe? Que o Eterno estabeleceu para a gente estar desenvolvendo dia a dia. Entendeu? Mas esse dia a dia também não é você fazer uma etapa hoje, sabe? Querer fazer outra amanhã. Você não sabe se você vai chegar no dia de amanhã ou você já sabe? Eu creio que não, né? Então, a gente tem que procurar dar o nosso melhor dia a dia. Sem pensar naquilo que aconteceu lá atrás, sem pensar no amanhã. A gente tem que pensar no hoje. No hoje. Dia a dia. No hoje. Aí diz mais aqui. E quando adentrar em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a sua shalom, a sua paz. Mas, se não for digna, torne para vocês a sua shalom. Fica com a paz para vocês mesmo. Porque muitos não têm a paz dentro de si, então não tem como receber a paz. Eles não conseguem enxergar, não conseguem receber a paz. E quem quer que não vos receber, e quem quer que não vos receber, nem ouvir as suas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos seus pés. Eita, irmãos. E hoje em dia aí, sabe, tem muitos que agem assim, né? Que não quer saber, sabe, dessas verdades. Não quer saber, bate de frente, sabe? Não te trata bem, até te despreza, sabe? Principalmente dentro da família, né? Você é desprezado dentro da família porque acham que você está vivendo no mundo de fantasias, acha que você está vivendo dentro de seitas, dentro de, sabe, da anormalidade, sendo que nós estamos vivendo aquilo que o Eterno simplesmente deixou escrito, que não é vivido aí, não é vivenciado hoje aí dentro do sistema, né? E para esses nós somos chamados de loucos, de herege. Mas é isso aí, irmão. Isso aí também tá na palavra. Que nós íamos ser chamados de louco, de herege, de tudo que venha a nos ofender, porque o reino é para poucos. É para poucos. Né? Aí diz aqui: sacudir o pó dos seus pés. Aqueles que não te receber bem, então você sai de lá e tchau. Aí diz aqui: em Emet. Emet é verdade. Em verdade, digo para vocês que no dia do juízo, olha isso, escuta isso aqui. Em verdade, te digo para vocês que no dia do juízo terá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eita, irmãos, é forte, hein? É forte. Terá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram, né, do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída, virou um deserto, virou uma terra inabitável. Aí o Eterno diz aqui: em verdade digo para vocês que no dia do juízo, no caso Yahusha, né?
No dia do juízo, digo para vocês que no dia do juízo terá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aquela cidade que diz aqui foi aonde os irmãos que levam a palavra, sabe? Que tentaram levar a palavra, a verdade, foram rejeitados, irmão. Foram rejeitados, foram humilhados, foram ignorados, sabe? E fala aqui que o rigor vai ser maior do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Vai ser maior o castigo, sabe? O rigor. Eita, irmãos, não queira estar nesse meio não, viu? Não queira estar nesse meio. Vos envio, fala aqui que envia os apóstolos, aqueles que levam a verdade, a palavra. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E é isso que acontece, né? O Eterno envia a gente que fala aí das verdades, da palavra, como ovelhas para o meio de lobos. Para o meio de lobos. Então, nem todos iam aceitar a verdade. Nem todo mundo ia aceitar, sabe? Por conseguinte, sejam simples, como as pombas. O Eterno fala pra gente ser simples. Simples em tudo. Sem querer exigir, sabe? Exigir riquezas, como muitos fazem aí. Nossa, é um absurdo. Exigem riquezas para pregar a palavra do Eterno. Exigem tudo, até camarim, até... sabe? Dias de pregação, dias de tudo para estar recebendo de volta. Porém, o Eterno fala aqui, ó, para cada um que leva, sabe, a verdade, a palavra. Fala aqui, ó, diz aqui, por conseguinte, sejam simples, como as pombas, simples como as pombas, e prudente entre as serpentes. Prudentes, irmãos. Sejam prudentes. Que sejam prudentes em não querer, sabe? Fazer aquilo que venha te causar perigo. Te causar aquilo que faz você, sabe? Correr risco. Seja prudente, irmão e irmã. Sejam prudentes. Cadê? Agem com, sabe, com sabedoria. Sejam simples como as pombas e prudentes entre as serpentes. Porque, irmão, nós sabemos, nós não conhecemos as pessoas, né? Nós não conhecemos. É por isso que a gente tem que ter cuidado, tem que ter, sabe, cautela nos nossos atos, porque, irmão, a gente não conhece as pessoas. A gente não conhece. A gente tem que ter cuidado, sabe? Em tudo, por onde a gente passar. Porque, irmão, não é fácil. Aí diz aqui, irmãos. Deixa eu ver a outra aqui. Aí diz aqui, ó. Acautelai-vos dos homens. Acautelai-vos dos homens. Você tem que se proteger dos homens, irmãos e irmãs. Acautelai-vos dos homens. Se protege dos homens. Porque eles vos... Olha aqui, ó. Você tem que se proteger dos homens, sabe? Porque eles vos entregarão aos sinédrios, irmãos. Sinédrios, irmãos, são aqueles lugares, sabe? Onde estão aquelas pessoas que têm poder, irmãos, sabe? Todos aqueles que dominam sobre tudo e sobre todos, irmãos. E vos açoitarão nas suas sinagogas.
entendeu? Então, por onde você passar, vai ter sempre alguém poderoso para tentar te açoitar, sabe? Para tentar te derrubar, te golpear, fazer com que você pare, sabe? De levar essa verdade. Então, você vai ter que você vai estar por aí levando a verdade, mas vai ter aqueles, sabe, que não suporta os ensinamentos verdadeiros e vão querer te derrubar, te destruir, sabe? Te afrontar e fazer com que você pare de fazer o que você está fazendo. Mas o Eterno fala aqui, ó, pra gente ser prudente, sabe? E ser simples. Simples como as pombas e prudente entre as serpentes. E prudente entre as serpentes. E prudente entre as serpentes, hein, irmãos? A gente tá no meio de um ninho aí de cobra. A gente tá, sabe, cutucando, falando essa verdade. E eles estão a ponto de nos devorar, irmãos. Ao ponto de acabar com a nossa vida. Mas aquele que está do nosso lado é maior que tudo e maior que todos, né, irmão? Para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Aí diz aqui mais: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa, vocês que andam na verdade aí, ó, Yahshua tá falando aqui, ó, e por minha causa serei levados à presença dos governadores e dos reis, dos mequelins, dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos povos estrangeiros. Mas quando vos entregarem, irmãos, ó, isso aqui a gente tem que ter firmeza nos nossos passos com Yahweh e Yahshua. É isso mesmo que você quer? Você quer sofrer, sabe, no nome de Yahweh e Yahshua? Então se prepare. Se prepare para as perseguições. Porque, irmãos, olha aqui. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o não vos... Cadê? Já me perdi. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. Então, quando a gente for preso por aí, pregando essa verdade, o Eterno fala aqui que não é pra gente se preocupar na hora de falar alguma coisa, porque o Eterno mesmo, aqueles que andam no ruach do Eterno, no Espírito do Eterno, Ele mesmo vai colocar a palavra na nossa boca pra gente estar falando. É Ele, não é você, é Ele. Não vos preocupeis em como ou com que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. O Eterno vai colocar as palavras na tua boca para você falar. Porque não são vocês que falais, mas o ruach de seu Abba, mas o Espírito do Pai é que fala em vocês. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? É o Eterno que vai falar na boca de vocês. Quando você estiver em apuro, quando você estiver preso em algum lugar aí, sabe? Porque a serpente tá por aí, irmão, nos perseguindo, sabe? Porque não estão aguentando mais em ouvir a verdade do Eterno. Então elas vão tentar nos parar mais uma vez, mas em nome de Yahshua tá repreendido. Toda serpente que vier contra os remanescentes de Yah e de Yahshua tá repreendido em nome de Yahshua. Está repreendido em nome de Yahshua. Porque não são vocês que falais, mas o ruach de seu Abba é que fala em vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão. E o Abba, e o pai, o filho. E filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. Não é isso que está acontecendo hoje, irmãos? Não é isso que está acontecendo aí? Pai contra filho, filho contra pai. Um contra o outro.
E sereis odiados de todos por causa do meu nome. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aqui em cima, né, irmãos? Aqui fala: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Que nome é esse? Iau. Então, irmãos, é o que está acontecendo aí, né? Depois que foi descoberta essa verdade aí, aqueles que deram ouvidos à voz do Eterno, que descobriram a verdade, tenta levar essa verdade para a família, mas a família não foi tocada, sabe? Ainda rejeitam, entram em confusão com aqueles que levam a verdade, geram intrigas, fala para a pessoa que conheceu a verdade sumir dali, né? E começa a falar um monte de besteira, porque estão cegos ainda. Mas se der espaço para ouvir a voz do Eterno, se entregar ao Pai e falar: Pai, que seja feito o teu querer e a tua vontade em minha vida, que não seja, sabe, eu que seja dominado por mim mesmo, mas que o Eterno domine sobre a minha vida. Se a pessoa falar assim, sabe, deixando o eu dela de lado e falar pro Eterno habitar nela, irmãos, irmãs, o Eterno vai ouvir essa oração. Simples, dessas palavras que eu falei agora, simples, o Eterno vai ouvir porque foi de coração aberto e sincero. Não foi nada forçado. A pessoa se dispôs a querer deixar o eu dela de lado e querer ouvir a voz do Eterno. E é isso que Ele quer de nós. Simplicidade nas coisas. Você não precisa ficar aí batendo cabeça, escrevendo cartinha, sabe? Pagando para receber algo do Eterno. Não é assim. Porque Ele diz aqui na palavra: de graça recebestes. De graça recebestes. Então, para você receber de graça do Eterno, você tem que ter um compromisso com Ele. Você tem que se firmar com Ele. Você tem que firmar uma aliança com Ele. Firma uma aliança com Ele, irmão, irmã. Firma. Sai dessas coisas mundanas aí e vive uma vida direto com Ele. Que Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai te dar visão espiritual. Ele vai fazer com que vocês, que não foram tocados ainda pela essa verdade, vocês venham ter o conhecimento da verdade dentro de vocês. Dentro, o que eu falo é dentro. Muitos têm aqui, ó, dentro aqui da cabeça só, mas não tem aqui na alma, no espírito, no coração. É igual eu falei, não adianta saber os nomes aqui, ó, Iau e Auxa apenas. Mas aqui, ó, coração tá vazio, não tem sentimento, não sente o amor do Pai. Então, irmãos, você tem que se entregar de corpo, de alma e de espírito para o Pai. Não adianta saber só aqui, ó, e aqui tá vazio. Não adianta. Porque você, sabe, sarando aqui, o coração, aqui vai funcionar corretamente. Corretamente. Porque aqui, irmão, coração não é esse músculo que a gente tem aqui, não. Não é esse músculo que é dito. Coração significa pensamentos. Pensamentos, entendeu? O coração significa pensamentos. Então você tem que curar a sua alma, o seu espírito, para você ficar bem aqui, ó, e você conseguir, sabe, compreender as coisas do Eterno. Porque não adianta, irmão. Não adianta você estar ruim aqui do coração e querer compreender somente aqui, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Sinto muito lhe informar, mas não vai funcionar. Você tem que tratar aqui, ó, o interior. Você tem que tratar o interior primeiro, para que assim o Pai venha te abastecer das verdades dele, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. E é assim, irmão. Tudo nessa vida você tem que se dedicar. Tudo você tem que se dedicar.
Não adianta querer fazer as coisas de qualquer jeito, porque pro Eterno não existe nada de qualquer jeito. Não existe, irmãos. Não existe. E diz aqui: e serei odiados de todos por causa do meu nome. Que nome é esse? Iau. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não desistir, aquele que não olhar para trás, para o lado, para o outro, aquele que não olhar para aquelas pessoas que tentam te derrubar, te enfraquecer, fazer com que você desvie do caminho. Entendeu, irmãos? Quando, porém, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra. Quando tiver alguém, sabe, te afrontando, querendo debater com você, querendo fazer com que você saia da presença, sai fora, irmão. Sai fora. Você pode muito bem deixar essa pessoa lá e sair. Tem tantos lugares para você andar. Por que você conhece a verdade, você vai querer ficar justo num lugar que tem conflito, que tem confusão, que tem contenda? Sai dali. Você tem que sair dali, você tem que se apartar de coisas que não provêm do reino. Se a pessoa quiser brigar com você, deixa ela brigar sozinha, entendeu? Você é luz, você não pode ficar envolvido com trevas. Porque aquele irmão que está em treva, a gente tenta alertar. Mas se ele quiser continuar na treva, deixa ele lá, porque a luz que você passou para ele, ele já ouviu. Ele já ouviu o que você passou para ele. Mas se a pessoa é teimosa, é rebelde, não adianta, irmão. Não adianta você ficar falando, que só vai criar mais ira dentro da pessoa, mais revolta. Então, irmão, se você já plantou a semente de Iau dentro dela, então deixa ela lá. Porque é ela que vai determinar se ela vai querer continuar ou não. Porque se você forçar uma barra que a pessoa não aceita e não quer, só vai criar confusão, contenda, amargura, mais ainda na alma dela, irmão. Então deixa ela lá. Quando, porém, vos perseguirem nessa cidade, fuge para outra. O Eterno fala para você não ficar em meio de confusão, não ficar em meio de contenda, não ficar em meio de discórdia, não ficar. Para você fugir. Tem tantas pessoas que falam a mesma língua que você, por que você não vai se unir com elas, ao invés de ficar criando confusão com o grupo da discórdia? Sai fora de grupo de discórdia, irmão. Sai fora. Porque em Emet. Emet é o que mesmo? Até esqueci. Ah, tá. Porque em verdade, Emet é verdade. Porque em verdade, digo para vocês que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Eita. Porque em verdade digo para vocês que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Eita, irmãos. Então, pelo que eu entendi aqui, é que ele não vai terminar de percorrer, sabe? Todos os caminhos aí declarando essa verdade, porque Yahshua vai voltar antes. Foi isso que eu entendi aqui. Foi isso que eu entendi aqui, ó. Porque em verdade digo para vocês que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ele não vai terminar de percorrer as cidades, está escrito aqui. Até que venha o Filho do Homem. Eita! O apóstolo não está acima do seu Adon, nem o servo acima do seu Adon. Basta ao apóstolo ser como seu Adon e ao servo como seu Adon. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Por conseguinte, não os temais. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então tá falando aqui, ó. Se eles chamam
Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Por conseguinte, não os temais, não há encoberto que não venha a ser revelado. Então vai chegar um dia que tudo que está encoberto vai ser revelado, irmão. Isso aqui também está na palavra. Não há nada em oculto que não seja revelado. Então vai chegar o dia que todo mundo vai saber essa verdade. Nem oculto que não venha a ser conhecido. O que digo para vocês em trevas, dizei-o em luz. O que o Eterno nos falou quando a gente estava em trevas, quando a gente não conhecia ainda, ele falou com a gente. E ele fala aqui, o que digo para vocês em trevas, dizei-o em luz, que é pra gente, irmão, repassar isso quando a gente tá limpo já, quando a gente não tá mais nas trevas, igual agora. A gente tá na luz, a gente conheceu a verdade. Então fala aqui, ó. O que digo para vocês em trevas, quando a gente estava na escuridão, ele fala pra gente levar na luz. Depois que a gente foi purificado, sabe, que a gente anda com ele na luz, então ele pede pra gente levar essa verdade adiante. E o que escutais ao ouvido, e as pessoas que escutam, sabe, que andam na luz, pregai-o sobre os telhados. É pra gente levar, sabe, o que a gente recebeu do Eterno por aí. A gente estava na treva, sabe, e a gente recebeu a luz. E essa luz, que é a palavra do Eterno, a gente leva adiante, para que mais sejam alcançados. E não temais. Só que a gente vai falar aqui agora que, ao levar essa verdade, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser, sabe, perseguidos, a palavra mais certa. Aí, olha, escuta isso aqui. E não temais os que matam o corpo. E não temais os que matam o corpo. Mas não podem matar a nefesh, a alma. Aqueles que matam o corpo, o Eterno está falando aqui, eles não podem matar a nossa alma. Jamais. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lugar dos mortos, tanto a alma como o corpo. Diz aqui, ó. E não temais os que matam o corpo. Não é pra gente ter medo de levar a verdade. Em todo lugar a gente tem que levar a verdade. E a gente não pode ter medo daqueles que matam, sabe? Daqueles que não suportam a verdade e saem por aí matando. Igual lá o Estado lá, que matam por falar do Criador. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no lugar dos mortos, tanto a alma quanto o corpo. Ele fala aqui pra gente temer a ele, né? Porque ele pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma, irmão. Pensou você perder a sua alma? Então, ó, se atentai. Temei antes quem? Ial, aquele que pode fazer perecer no lugar dos mortos tanto a alma quanto o corpo. Tá vendo, irmãos? Tá vendo, irmãs? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Tá fazendo uma pergunta. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? E nenhum deles cairá em terra sem seu pai. E nenhum deles cairá em terra sem seu pai. Mas os próprios cabelos da sua cabeça estão todos contados. O Eterno tem o controle de tudo e de todos, irmãos. Ele diz aqui: por conseguinte, não temais. Mais uma vez, ele pede para a gente não ter mais, não ter medo. Vocês são de mais valor do que muitos pardais. O Eterno fala que a gente tem muito valor, sabe? Do que muitos pardais.
Porque ele tem o controle sobre os pardais, ele não vai ter o controle sobre nós, irmãos? Por conseguinte, qualquer que me confessar diante dos homens. Escuta isso, irmão. Abre bem os ouvidos aqui agora, ó. Presta atenção. Por conseguinte, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Abba, diante do meu Criador. Eita, irmãos, é forte, hein? Por conseguinte, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Abba, diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Abba, diante de meu Pai que estás nos céus. Não penseis que vim espalhar Shalom na terra. Tá falando aqui que ele não veio espalhar a paz na terra. Ele não veio espalhar a paz na terra. Não pense vocês que ele veio espalhar a paz, porque ele não veio espalhar a paz. Mas a espada, ele veio espalhar a guerra, a espada, irmãos. Porque eu vim colocar um homem em dissensão contra seu Abba. Porque eu vim colocar um homem em dissensão, em discórdia, em confusão contra seu pai. Escuta bem aí, abre bem os ouvidos. Porque eu vim colocar um homem em dissensão contra seu Abba, seu pai. Esse Abba aqui é o pai daqui, terreno. Dissensão contra seu pai, a filha contra sua irmã. Irmã não, é Ima, a sua mãe, no caso, né? E a nora contra sua sogra. Então, irmãos, Yahshua não veio trazer a Shalom, a paz. Ele veio trazer dissensões, confusões, discórdia, contenda. Ele veio trazer isso. Traduzindo, esses que receberam a verdade, eles vão levar essa verdade para dentro das famílias, né? Só que as famílias não vão aceitar, entendeu? Então tá falando aqui, ó. Porque eu vim colocar um homem em dissensão com o seu Abba, vai. Eu descobri a verdade, vou falar a verdade na minha família. A família não aceita, a família fica com raiva, sabe? Então que o Eterno me chamou, eu vou levar discórdia ali dentro, vou levar dissensão, vou levar confusão, vou levar separação, entendeu? É isso que tá querendo dizer aqui. E não é o que tá acontecendo hoje aí? É isso. Porque eu vim colocar um homem em dissensão contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os que são contra o homem, olha aqui, abre bem os ouvidos. E os que são contra o homem serão os de sua própria casa. Serão os de sua própria casa, da sua própria família. Entendeu, irmãos? Serão seus próprios entes queridos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês se colocam tudo no lugar do Eterno, vocês não são dignos do Eterno, tá falando aqui. Eterno é primeiro lugar, sempre. Depois, outras coisas. Mas muitos colocam tudo no lugar do Eterno, né? E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tá bem claro isso aqui. Tudo que é colocado, amado, sabe? Mais do que o Eterno, não é digno dele. Tá escrito aqui. E quem não toma o seu madeiro de execução e segue após mim, não é digno de mim. Você que não toma o seu madeiro após o Yahshua, madeiro de execução, sabe?
Você que não aguenta segurar essas cargas aí, sabe o que você recebe? Sabe o contra que você recebe por levar Iau e Alcha com você? Você que não suporta, sabe? Eles falam aí em outras traduções, segurar a cruz, né? Siga a sua cruz, pega a sua cruz e me siga, em outras traduções. Aqui fala, e quem não toma seu madeiro de execução e segue após mim, não é digno de mim. Então, irmão, você que se diz de Iau e Alcha, você tem que estar preparado para sofrer, sim. Porque as boas novas não é prosperidade como é pregado hoje, não é. É perseguição, é tristeza, sabe? Você é sempre, sabe, perseguido, açoitado. Então você tem que estar preparado. Porque, irmão, não adianta você querer servir ao Criador de qualquer jeito. Você não vai conseguir. Porque se for de qualquer jeito, qualquer coisa, qualquer vento contrário que vier, você vai desistir, você vai desanimar. E as coisas do eterno não são de qualquer jeito, irmão. Você tem que ter um preparo. Nessa vida, tudo a gente tem que se preparar, né? Nesse mundão aqui, tudo a gente tem que se preparar para fazer as coisas, não é? Com o reino de Iau também não é diferente, irmão. Você tem que se preparar, você tem que se consagrar dia a dia. Porque lutar com o maligno, com as forças espirituais do mal, irmão, não é fácil. Não é fácil. Porque ele tá sempre aqui na tua frente, na tua mente, ó. Armando ciladas, sabe? Armando. Para que você venha cair, para que você venha retroceder, para que você venha desanimar. Ele tá sempre aprontando aqui, ó, na sua mente. Sabe? Às vezes acontece alguma coisa de errado, sabe? E ele vem na sua mente e põe força naquilo. Tá vendo? Só foi você começar a fazer isso aqui que deu errado aqui. Ele começa a colocar uma força muito violenta na sua mente que você acaba até concordando, sabe? E nesse concordar, você acaba esquecendo da luz que o Eterno te entregou. Você acaba, tipo, retrocedendo, entendeu? E se prepara. Vocês que estão aí em Iau e Alcha, se prepara, irmãos. Se prepara, porque essa verdade não é de prosperidade. A prosperidade que o Eterno vai nos dar é livramentos. É livramentos. Essa é a prosperidade maior que um seguidor de Iau e Alcha possa receber. É livramentos. Livramentos do Eterno. Para você continuar saindo por aí, sabe? Para pregar a verdade dele. Vou repetir mais uma vez para vocês em Iau e Alcha. A única prosperidade que vocês têm que receber sempre do Eterno é o livramento dele para você continuar fazendo o querer e a vontade dele por aí. Está revelando as boas novas para aqueles que não teve o conhecimento. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãs? Essa é a prosperidade que você tem que pedir para o Pai. Livramento para que você venha, sabe? Fazer com que essa verdade venha se propagar. Não é ficar pedindo materiais, não, irmão. Não é ficar pedindo material, porque esse livro aqui, ele é espiritual, ele não é material. Você não precisa ficar pedindo as coisas materiais pro Eterno, não. Você não precisa. Basta você sair daqui e aí, ó, nos 4 cantos desse mundo que você vai conseguir tudo que você quer. Você não precisa pedir pro Eterno as coisas materiais. Mas as espirituais, irmãos. As espirituais. E quem não toma o seu madeiro de execução e segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem fica aí, sabe? Ai, minha vida, não sei o quê. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quem dá mais vida a essa vida aqui, dessa terra, sabe? Você vai perder a sua alma, tá escrito aqui. Você vai perder a sua alma. Quem achar a sua vida aqui nessa terra, vai perdê-la.
vai perder a alma. E quem perder a sua vida aqui, sabe? Quem eliminar todas essas coisas mundanas da sua vida, vícios, prostituição, as obras da carne, finalizando, quem largar as obras da carne aqui nessa vida terrena, vai... Cadê? E quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. E quem deixar de praticar as obras da carne por amor de mim, vai encontrá-la. Vai receber vida. Vida eterna, irmãos. Vida eterna. Quem matar a sua carne aqui nesse mundão e praticar só obras do Ruach, do eterno, do Espírito, vai receber vida. Vida eterna. Então procure mudar suas atitudes para que você venha receber essa vida eterna, irmão, irmã. Se atente nos ensinamentos de cada irmão. Se atente. Mas não fica só nos vídeos dos irmãos, não, no que eles pregam. Pega a sua Bíblia, sabe? E vai procurar entender a palavra também. Mas não pega a Bíblia na carne, não. Ora antes ao Pai para que Ele venha te dar uma direção. Para que Ele venha, sabe, te direcionar você a uma palavra. Entendeu, irmãos? Porque Ele tem resposta para todas as tuas perguntas. Você não precisa se desesperar. Se você precisa de uma ajuda, irmão, uma ajuda, vai falar com o Pai que Ele vai te ajudar. Entendeu? A oração é muito importante no seu dia a dia. Eu não sei como tem crente que fala que está perto do eterno, mas não ora, não se consagra. Como que vai ouvir a voz do eterno desse jeito? Não tem como, irmãos. Não tem como, sabe? Se você não fechar um pouco a janela do mundo, um pouco não, diariamente a janela do mundo da sua vida, não tem como o Pai habitar. Não tem como. Na palavra fala. Não adianta você agradar os dois senhores. Eu vou falar senhores, tá? Para você entender melhor. Tanto da parte do eterno quanto da parte de Satanás. Não adianta você querer agradar os dois. Porque você agradando os dois, automaticamente você está em cima do muro. E quem está em cima do muro não tem parte com o reino, mas sim com Satanás. Todos esses que estão praticando obras do eterno e obras de Satanás pertencem do lado de Satanás, não tem nada a ver com o eterno. Porque, irmão, o lado do eterno é pureza. O lado do eterno não tem essa, sabe? Um pouquinho do mundo, um pouquinho do eterno. Não, irmãos, não, tá tudo errado. Muda sua postura, irmão. Se você se encaixa aqui, obras do eterno e obras da carne, você tá na obra da carne. Porque as obras do eterno são puras. Não tem envolvimento com as obras da carne. Então, irmão, sinto muito lhe informar. Você vai ter que mudar suas atitudes, tá? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. O irmão que recebe você que prega a palavra na casa dele, você está recebendo o próprio Eterno, está dizendo aqui. O próprio Yahusha. Está recebendo ele na tua casa, na tua vida. Não precisa ser só em casa, não. Na tua vida, você está dando ouvidos. Você que está recebendo o Filho do Eterno, Yau, você está recebendo o próprio Yahusha na sua vida, na sua casa. Você está abrindo a porta, sabe? Da tua casa física e da tua casa aqui, ó, espiritual. Você está deixando o Yahusha entrar dentro da sua vida, dentro dos seus caminhos. Parabéns para você que dá créditos, sabe? A uma pessoa que leva a verdade para abrir os seus olhos, para abrir sua mente, para fazer com que a sua alma venha a ser salva, para que você venha a ter vida eterna. Parabéns para você que deixa, sabe, espaço reservado para estar ouvindo as verdades do eterno na sua vida. Parabéns para você.
Porque o Eterno fala aqui, ó, quem vos recebe, a mim me recebe. Esses que dão, sabe, créditos, aqueles que o Eterno escolhe para levar a sua verdade, tá recebendo o próprio Eterno, tá recebendo o próprio Ial, tá recebendo o próprio Yahusha. Irmãos, isso é tremendo, hein? E quem me recebe, ó, e quem me recebe, quem abre a porta, sabe, para entrar as verdades, e quem me recebe, recebe aquele que me expediu, recebe aquele que me enviou. Quem dá, sabe, créditos aos filhos do Eterno que tá levando essa verdade, sabe? Tá recebendo o Pai também, que enviou o Yahusha. Tá recebendo tanto o Pai quanto o Filho. Tá recebendo os dois, irmãos. Tá recebendo os dois. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, me expediu, me enviou. Aqueles que abrem as portas, tanto do coração quanto da casa, para a verdade ser dita, tá recebendo tanto o Pai quanto o Filho, tá escrito aqui, viu? Quem recebe um profeta, quem recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, e quem recebe um justo em nome de um justo, receberá a recompensa de um justo. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos, e quem sabe receber bem, e quem receber bem, uma pessoa que está querendo ouvir a verdade, sabe? Está sendo revelada, e que abre as portas da tua casa, do teu coração. Esses que recebem bem o enviado do Eterno, está escrito aqui. Esses que recebem bem, sabe, um enviado, e der de beber, e que der de a beber um copo de água fria a um destes pequenos, em nome dos apóstolos, deixa eu ver só um negocinho aqui, irmãos. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos, aqueles que levam a verdade, aqueles que vão receber, que os tratar bem, sabe, os enviados de Yahweh, eu em verdade digo para vocês que de modo algum perderá sua recompensa, irmãos. Tá falando aqui que todos aqueles que recebem, sabe, os enviados de Yahweh, sabe, tratando-os bem, com amor, com gratidão, com carinho, não se apegar, não, irmãos, fazer mais um ídolo. Não, irmãos, isso não, isso está fora do reino. Você não pode ficar levantando homens como mitos, sabe? Mitos espirituais, como muitos têm aí hoje. Nós não fazemos parte mais do sistema. Isso a gente já tem, sabe, em mente. Mitos aí o mundo tá cheio. Nós não fazemos parte mais do sistema. Não trate aqueles que levam a verdade para vocês como um mito, sabe? Como alguém assim, sabe? Ai, não faça isso com os irmãos, irmão. Não levante mais mitos aí, sabe? Que tá levando a verdade. Yahweh e Yahusha não, irmãos. Não fazem deles maior que Yahweh e Yahusha, irmão. Não. Nós só somos servos que o Eterno, sabe, nos acolheu para enviar a verdade dele, irmãos, irmãs. Nós somos apenas servos para estar passando a verdade do Eterno. Mas não queira transformar, irmão, esses que levam a verdade, a palavra, em mitos, não, irmão. Não queira, irmãos. Não queira fazer com que, sabe, venha se tornar mais um sistema, irmão.
Por favor, eu peço encarecidamente aos irmãos e irmãs, não faça dos irmãos que estão à frente de Iau e Auxa mitos religiosos. Não façam isso, irmãos, porque a gente já tem vários exemplos por aí, irmãos, sabe? E quem está em Iau e Auxa, não fazemos mais parte disso aí não, irmão, sabe? De fã-clube, não. Irmão, eu peço encarecidamente, porque tem muitos irmãos, sabe? Tem muitos irmãos, sabe? Fazendo dos irmãos que estão levando essa verdade, essas boas novas, ídolos. E não é isso, irmão, que nós ensinamos. As pessoas se apegarem a pessoas. Tratar bem, irmãos, tudo bem. Tratar bem os irmãos, tudo bem. É igual diz aqui a palavra, ó. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos, o Eterno deixa bem claro aqui, ó. E aquele que der de beber a um copo de água fria a um destes pequenos, irmãos, grande só tem um, Iau dos exércitos. Então não faça dos irmãos de Iau e Auxa ídolos, mitos. Não faça, irmãos, não faça. Não faça isso, irmãos. Porque assim que você levanta ídolos para sua vida, você acaba se afastando do Eterno sem você perceber. Porque você está colocando homens no lugar do Eterno. Você está colocando homens no lugar do Eterno. E isso não é justo, isso não é certo, isso é errado. Então para de colocar os irmãos de Iau e Auxa como mitos. Entendeu, irmãos? Como ídolos. Porque no nosso meio não existe isso. Diz aqui na própria palavra, ó. Destes, e quem servir a estes pequenos. O Eterno deixa bem claro aqui, já traduzido. Bem claro, pequenos. Somos todos pequenos. Diante de Iau, somos todos pequenos. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos. Não pense você, irmãos, que os irmãos ficam engrandecidos, sabe, por estar à frente com os nomes Iau e Auxa. Não pense, irmãos. Não é assim que funciona no nosso meio. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Nós trabalhamos juntos, irmãos. Nós estamos ligados. O que um não sabe fazer, o outro sabe. E o que aquele sabe e o outro não sabe, a gente se une, irmão. A gente se une para fazer um bom trabalho, sabe? Porque não é para nós, irmão. É para Iau, entendeu? É para Iau. É para Iau em nome de Auxa. Mas tudo é para Iau. Tudo é para Iau. Só que o Eterno, ele colocou um intermédio, né? Pra gente já chegar até ele. Esse intermédio é Yahushua Mashiach. É Yahushua. Esse intermédio é Yahushua. Mas o único digno de ser honrado, de ser adorado, é Iau. Yahushua mesmo fala na palavra que é pra gente adorar simplesmente, somente aquele que o expediu, aquele que o enviou. E Auxa mesmo fala para a gente adorar somente ao Eterno. Então por que tem muita gente ainda, Iau e Auxa, idolatrando homens? Irmãos, desperta para a verdade, irmãos. Desperta, acorde, irmãos. Devemos adorar somente o Criador, Iau dos exércitos. Em nome de Yahushua. Tudo, irmão, tudo. Elevar os nossos olhos para Iau, sabe? Iau deixou, sabe? A gente se achegar a ele por intermédio de Yahushua, mas a adoração é para Iau. Então, tem muitas coisas aí que são passadas erroneamente, né? No sistema. Mas nós já estamos libertos disso, né, irmãos? Né, irmãs? Não devemos se apegar a ninguém.
aqui nesse mundo terreno. Porque homens, irmãos, são falhos. Todos nós, irmão, todos nós, eu também. Todos nós erramos, irmãos. Erramos e carecemos, sabe, da compaixão dia a dia do Eterno, através de Yahshua. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãs? Vou repetir. Todos os homens aqui da terra são falhos, são errôneos, irmãos. Todos nós, dia a dia, encarecemos da compaixão de Yahweh, através de Yahshua, irmão. Então, não se apegue, sabe? Não se apegue a homens. Não se apeguem a homens. O Eterno deixa bem claro aqui, ó, que todos nós somos pequenos. Todos nós somos pequenos diante dele. Mas ele pede, sabe? Ele pede aqui que por onde aqueles enviados, aqueles escolhidos que ele escolheu para levar a palavra dele, a verdade, por onde esses passarem, que os irmãos que vão receber tratem bem os irmãos, acolhem bem, sabe? Os pequeninos do Eterno que se dispuseram a estar levando essa verdade. Não julga não, irmãos. Não trate mal não, sabe? Não tratem mal. Porque, irmãos, foi o Eterno, foi o próprio Eterno que levantou, irmãos. E quando o Eterno está no meio, a gente conhece. A gente conhece quando o Eterno está no meio. Através dos frutos, irmão. A gente conhece a árvore pelos frutos, né, irmão? Tá na palavra que a gente conhece a árvore pelos frutos. Se a árvore for boa, os frutos são bons. Mas se a árvore for ruim, irmãos, os frutos são maus. Não queira, irmão. Não queira, irmão, fazer um julgamento, sabe, dos irmãos, sem os irmãos ter um conhecimento, ter um contato, ser próximo dos irmãos, entendeu, irmãos? Não julgue sem conhecer, irmão. Não julgue o seu próximo sem você conhecer. Tenha um contato, sabe? Tenha uma comunhão. Porque você não conhece ninguém de longe. Você não conhece, irmão. Você não conhece. Pela internet você escuta muita coisa, muita conversa furada, sabe? Que não tem nada a ver, muita fofoca, muita invenção, muita fantasia. Pela internet você escuta muitas coisas. Agora eu quero ver, sabe? No convívio ali, dia a dia. Você tem que tirar a prova real, irmão. Na matemática a gente não tira a prova real? Faz uma conta de mais lá, ou de menos, depois vocês tiram a prova real para ver se vai bater o valor? Então, irmãos, sabe? No dia a dia com as pessoas é assim que funciona também. Você tem que tirar a prova real e não ficar julgando, irmão, sem conhecer, sem saber, sabe? Aquela conversa da onde foi brotada, se é aquilo mesmo, irmão. Porque tem muitos infiltrados no nosso meio de Satanás que vem para tentar nos parar, nos derrubar, fazer o irmão entrar em conflito um com o outro, irmão, sabe? Inventar histórias, inventar conversa, áudios, sabe? Querendo manchar os que estão em Yahshua. Mas está repreendido em nome de Yahshua. Está repreendido em nome de Yahshua, irmão. Igual foi falado aqui antes. Sai de confusão, sai de contenda, sai, sabe? De coisas que não provêm do Eterno. Se aparecer uma discórdia lá, uma confusão, um áudio estranho, ou qualquer coisa que venha causar confusão, sai fora, não dá ibope não, porque se você der ibope, essas coisas ruins só vai crescer. E as coisas boas vai se apagar com o tempo, porque você está deixando as coisas ruins crescerem. Então, irmãos, é isso. Seguem aqui, ó. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos, não se esqueça que não existe grande em Yahshua. Todos somos iguais. Todos fazemos parte do único corpo, do corpo do Mashiach. Todos estão ligados.
todos estão, sabe, conectados um para com o outro. Se existir algum membro que não tiver conectado, tem que fazer cirurgia e arrancar esse membro fora, porque não está funcionando corretamente. Tem que ser colocado outro no lugar, para que o corpo do Mashiach venha a funcionar perfeitamente. O nosso corpo é assim, quando não tem algo funcionando legal, a gente não vai no médico para tentar corrigir? E é assim o corpo do Mashiach. Aqueles que não dão frutos vão ser lançados fora. O próprio Eterno vai arrancar do nosso meio. O próprio Eterno vai colocar fogo. Porque aqueles que não são verdadeiros, são como palhas, o Eterno vai queimar. O Eterno vai arrancar do nosso meio. Os verdadeiros prevalecerão, mas os falsos, o Eterno mesmo vai arrancar. A gente não precisa nós mesmos colocar a mão e arrancar, porque o Eterno mesmo vai mostrar e vai tirar do nosso meio. Então, irmãos, não pense vocês infiltrados, falsos, sabe? Falsos remanescentes, falsos gentios, falsos que queiram destruir. Não pense vocês que está em oculto, porque na palavra mesmo, o Eterno fala que tudo que está em oculto, ele vai revelar, vai chegar o dia e a hora que ele vai revelar. Ele vai revelar. Então, se atentem a tudo que foi falado aqui nessa palavra, porque os olhos do Eterno passam por toda a terra. Ele vê tudo e vê todos. E é isso, irmãos. Não se esqueça mais uma vez que todos nós em Al e Alcha somos pequenos. Como diz em Matitial, capítulo 10, versículo 42. E aquele que der a beber um copo de água fria a um destes pequenos, em nome, sabe, em nome dos apóstolos, em verdade digo para vocês, que de modo algum perderá sua recompensa. Então, todos aqueles que tratarem os do Eterno bem, o Eterno vai recompensará. O Eterno vai dar uma recompensa para esses, sabe? De estar tratando bem os escolhidos dele. Tá bom, irmãos? E é isso. Eu falei muito hoje porque eu fui, sabe, direcionada na palavra e o Eterno foi me mostrando exemplos dentro da palavra e eu tenho que ficar falando, eu não posso cortar. Até que ele fala, pronto, acabou, chega. Então aqui, irmãos, eu encerro, tá? Mais um vídeo e que vocês colocam, sabe, em prática tudo aquilo que foi dito aqui, tá bom, irmãos? Ficam todos da paz do Eterno, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia.